As Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós iremos ler, meus irmãos, a partir do versículo 14, a famosa parábola dos talentos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. Esse capítulo 25, ele faz parte do último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele destaca Jesus como esse mestre, esse legislador. O Evangelho, ele destaca 5 grandes discursos de Jesus, remetendo ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, remetendo à lei. E Jesus é apresentado nesse Evangelho de Mateus como aquele da qual Moisés profetizava, e a ele nós devemos ouvir. E dentro desses discursos, esse discurso aqui, esse sermão, podemos chamar assim, que começa no capítulo 24 e termina no capítulo 25, é o último. É esse sermão escatológico, profético, onde Jesus fala dos últimos dias, do que iria acontecer, tanto ali numa questão mais histórica, recente, que iria acontecer com Israel, tanto com aquilo que iria acontecer no futuro. E ele, neste ensino, traz questões muito práticas para nós, muito práticas. Questões de vigilância, de prontidão, de diligência. E esse ensino sobre isso que eu acabei de dizer para os irmãos, ele apresenta por meio de parábolas. Essas parábolas começam aí no capítulo 24, verso 32, vai até o verso 44. Essa parábola é a parábola da figueira, onde há uma forte exortação aí de Jesus sobre a vigilância, manter a atenção em relação aos sinais. A gente não sabe quando será o dia, mas os sinais estão aí, Ele fala isso nessa parábola. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o vosso Senhor. Mas é preciso estar preparado, Na segunda parábola, que vai do verso 45 em diante, a parábola do servo bom e do servo mau. O servo bom é aquele que não sabe quando o seu senhor vai chegar, mas mesmo assim continua firme trabalhando. Independente se o senhor vai chegar hoje, amanhã, ou daqui 1 mês, daqui 10 anos, ele continua com a constância, com aquela diligência de trabalhar e estar sempre preparado, porque de fato o dia, a hora ele não sabe, mas o que importa é estar preparado. O servo mau, ele não se atenta a isso, ele é negligente quanto ao trabalho árduo. E no capítulo 25 inicia a parábola das 10 virgens, que também é sobre prudência, sobre prontidão e vigilância. Há algumas virgens que eram nécias, que tomaram as suas lâmpadas e não levaram consigo azeite. As prudentes levaram as suas lâmpadas, manteram-se na luz, tiveram uma vida iluminada, vigilante e pronta para ouvir e ver o noivo. Por quê? Porque
tinha azeite na vida delas, né? Elas estavam cheias, o azeite representa o Espírito Santo, né? Então é muito profunda essa parábola. Ela fala sobre prudência, sim, fala sobre prontidão, fala sobre vigilância, mas tem que estar com azeite, tem que estar com a luminária cheia de azeite, para que resplandeça a luz e a gente possa, de fato, viver essa virtude da vigilância e da prontidão. E de alguma maneira, a parábola dos talentos, da qual nós iremos ler, caminha com esse mesmo sentido. Nós iremos ler a partir, então, do verso 14. Diz assim, a palavra de Deus. Pois será, o verso 23 diz, o verso 13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E deu a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu em viagem. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente ou preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro pelo menos aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Essa é a parábola dos talentos. Nessa parábola, Jesus nos conta sobre 2 maneiras que podemos enfrentar a nossa vida. Podemos viver com diligência ou com preguiça, ou com negligência. Vimos hoje pela manhã essa grande virtude da diligência que combate o pecado capital da preguiça. Vimos que diligência é a prontidão no amor. Isso é um resumo.
É a prontidão ao bem. É a prontidão para trabalhar de maneira dura e firme para o bem e para o amor. Preguiça é a resistência ao esforço, é a resistência ao sacrifício, é a resistência à entrega. Jesus nos ensina que quando encaramos a vida com diligência, nós multiplicamos aquilo que recebemos dele. Tudo que Deus nos deu é para multiplicar. Ele nos deu sua graça, para que essa graça se multiplique em nossa vida em virtude, em fé, em conhecimento, em piedade, em domínio próprio. Como vimos na semana passada, quando Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1. Ele ensina que isso é diligência. Mas também Jesus nos ensina que quando encaramos a vida com todos os seus desafios, com negligência, com covardia e preguiça, a gente enterra aquilo que recebemos dele. E isso resulta em destruição, em perca de vida, em choro e ranger de dentes. Como lemos a parábola, ela conta a história de um senhor que iria viajar, um senhor muito rico. Ele iria viajar para uma terra distante. E era comum na época esses senhores muito ricos fazerem viagens muito longas e chamar alguns de seus empregados de confiança, e é isso que esse senhor faz. E ele deu a cada um talento segundo a capacidade de cada um, é o que diz o versículo 15. Isso é muito precioso, porque esse homem representa Jesus Cristo, que um dia irá voltar, como esse senhor voltou na parábola. E ele deu esse talento, essa graça, ele deu essa capacidade da gente viver, como Pedro diz, né? A vida, a zoe e a piedade, com toda a diligência. Mas ele deu segundo a capacidade de cada um. Isso mostra que ele é um Deus gracioso, amoroso, um Deus que nos confia coisas preciosas, um Deus que nos faz ser co-participante da tua graça, um Deus que coloca em nossas mãos responsabilidades, para que a gente desenvolva elas, e a gente participe do seu reino, participe da sua casa, participe das suas bênçãos. E por meio de nós, da nossa prontidão no amor, por meio da nossa diligência, isso se multiplica. Isso é muita graça. Mas ele faz isso também com uma dose de justiça, porque ele concede segundo a capacidade de cada um, para que não tenha espaço para justificativa, ao ponto da gente dizer, o que a gente recebeu foi muito, ou o que a gente recebeu foi pouco. Não. Ele jamais pede algo que excede nossa capacidade. Jamais. Você lê o mandamento, por mais que pareça muito difícil, ele pede de acordo com a nossa capacidade. Se ele pediu, é porque ele deu condição. Ele deu condição para o trabalho. Ele deu condição para multiplicar isso. Portanto, isso é um princípio fundamental. Ele sempre nos entrega exatamente aquilo que nós temos condição ou condições de administrar. Bondade e justiça. Então, não devemos ficar insatisfeitos ou preocupados se estamos recebendo pouco ou recebendo muito. Pelo contrário, nós devemos conhecer o que recebemos para que com diligência, com toda diligência, com todo trabalho e esforço, possamos assim multiplicar tudo que nós recebemos. Talento, aqui no texto, é uma unidade de medida na época. Um talento equivalia a mais ou menos 25 anos de trabalho.
cerca de 30 quilos de ouro. É isso que valia um talento. O outro recebeu 2 talentos. Ele recebeu 70 quilos de ouro. E o terceiro, que recebeu 5 talentos, ele recebeu 175 quilos de ouro. Ou seja, é muito dinheiro, principalmente para a época onde as pessoas não tinham tanto acesso ao ouro, ao dinheiro. Isso é muito dinheiro, é muita graça, é muito talento. Mesmo aquele que recebeu 1, ele recebeu muito. Ele recebeu 35 quilos. Com uma quantidade dessa, ninguém tem desculpa para não empreender, para não trabalhar, para não desenvolver. Portanto, 3 servos. O primeiro recebeu 5, o segundo 2, e o primeiro recebeu 1 talento. E a gente vê no texto que o primeiro saiu imediatamente para investir. Isso fala de diligência, prontidão. E ele lucrou mais 5 talentos, como diz aí o verso 16. Ele saiu imediatamente a negociar e ganhou mais 5. Assim também aconteceu com o outro, que recebera 2, trabalhou duro, investiu e multiplicou. Os 2 primeiros trabalharam duro com seus talentos. Os 2 primeiros conseguiram um lucro de 100%. Mas quando o Senhor volta e ele pede contas do talento que ele deu aos seus servos, o que recebeu um só, diz o texto que não fez nada com aquele talento, não trabalhou em cima daquele talento, escondeu debaixo da terra, por negligência, por preguiça. É o que diz o texto. Verso 19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O verso 20 diz assim que, aproximando-se daquele que recebeu 5, entregou outros 5. E ele disse o seguinte: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Confiaste-me 5 talentos. Tudo isso o Senhor me deu por graça, para que eu multiplicasse. Senhor, outros 5 também são teus. E o Senhor disse no verso 21, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Essa palavra é muito profunda, essas 2 palavras, né? Muito bem, servo bom e fiel. Agathos, né? A palavra bom, e pistos, que vem de pistes, é a mesma ideia de fé. Confia, né? O confiança tem a ver com fidelidade. 2 virtudes que o Senhor destaca no servo diligente. No servo diligente é bom e fiel. E por conta disso, esse servo diligente, ele recebe uma graça muito especial. Ele entra no gozo do seu Senhor. Venha participar da minha alegria. E aqui o Senhor é um tipo de Cristo, porque, como eu disse, ele vai e volta. E essa é a grande graça da diligência. O fruto dela é deleite no Senhor, é alegria no Senhor. Venha participar do meu gozo. Venha. Porque foste bom e fiel. Venha. Porque você trabalhou duro. Venha para a alegria, para a comunhão. E no verso 22, ele se aproximou também
aquele que recebera 2 e disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Ou seja, o Senhor me entregou 2 talentos. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra, é a mesma promessa. Entra no gozo do teu Senhor. Entra. Mais uma vez aparecem as 2 virtudes: servo bom e fiel. A diligência nos conduz a essa bondade e fidelidade, de quem reconhece a bondade de Deus e de quem retribui essa bondade com bondade. Senhor, o Senhor me deu 5, eu te dou 10. O Senhor me deu a salvação, Senhor, eu te conduzo mais outros filhos e filhas na fé. O Senhor me deu tanta graça, Senhor. E eu entrego, Senhor, tudo aquilo para que essa fé seja viva, vibrante, operosa e cumpra o seu propósito. E o propósito de uma fé viva, vibrante e operosa é uma fé multiplicadora. O resultado disso é alegria. Alegria no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nosso renovo. A alegria do Senhor para aqueles que o temem. A alegria do Senhor para os obedientes, para os fiéis. É para aqueles que não são negligentes, mas é para aqueles que são diligentes. Verso 22, eu já li, né? Verso 24, ele diz assim: chegando por fim ao que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Essa ideia, irmãos, ela é muito pecaminosa, ela é fruto de um coração preguiçoso, ingrato. Sabendo que o Senhor é severo, olha, sabendo que o Senhor é o Deus de ira, sabendo que o Senhor é o Deus que castiga, né? Para não dar ruim, eu guardei. É de quem não tem o dom da fé, de quem não enxerga o Senhor da maneira como o Senhor se revela em Cristo Jesus. O pecado, principalmente o pecado da preguiça, como vimos hoje, da negligência, nos cega, nos faz ter uma visão distorcida da vida, mas também de Deus. E a gente começa, como crentes até que somos, viver uma relação com Deus, mas totalmente distorcida, não fundamentada em seu amor e em sua graça, não fundamentada na diligência como quem participa de sua natureza e missão, trabalhando duro, como Jesus Cristo que diz: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e Ele pede para que a gente ore, para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Esse coração preguiçoso, ele sempre acha motivo para reclamar e para murmurar, e às vezes as suas densas trevas se manifestam quando ele murmura contra Deus. É, Senhor, um Senhor muito severo. Senhor, as suas exigências são muitas, eu não consigo cumprir nada disso daqui não. Não. Ainda bem que Jesus veio, porque é só Ele que pode fazer isso, porque não, o Senhor não me capacitou tanto para isso, não. Essa ideia, irmãos, não tem nada a ver com a parábola, com o Senhor da parábola. Qual homem duro que te entrega 35 quilos de ouro
garante para você trabalho para o resto da vida, trabalho do melhor. Quem? Que homem duro é esse? Que só pede para você trabalhar como ele sempre trabalhou e não se entregar à preguiça e à negligência. Que homem duro é esse? Que nos entrega tanto da preciosidade, tanto ouro, tanto valor, tanta graça. Qual homem duro que trata com tanta confiança assim os seus servos? Eu confio em vocês. Toma aqui o meu tesouro, toma aqui o meu talento. Cuidem, administrem. Participem do meu reino aqui, ó. Administrem. Como bons despenseiros da graça de Deus, como bons servos, como bons mordomos, da quais não são simplesmente escravos, mas se achegam a essa casa como filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que homem duro é esse da qual esse preguiçoso e negligente está enxergando? No próprio Evangelho de Mateus, Jesus se apresenta como o manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ali ele está falando do ensino, ali ele está falando do seu trabalho. O meu ensino e o meu trabalho é leve, não é aquela coisa pesada, legalista, como dos fariseus. Aprendei de mim. É leve, porque não é um legalista dizendo para aquilo que vocês têm que fazer. Não, é uma questão espiritual. Eu transmitirei a vocês o meu espírito, entregarei a vocês as minhas virtudes, explicarei com vocês passo a passo. Vocês têm que agora seguir os meus passos, amar como eu amei, servir como eu estou servindo. Servo duro? Desculpa, senhor duro? Não. Essa dureza alegada pelo servo aqui fala mais da perspectiva dele do que da verdade da qual é o Senhor. E ele começa a blasfemar aqui no verso 24, a parte B, né? Pois ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Ou seja, isso é uma ofensa. Olha para onde a preguiça e a negligência leva. Ele está dizendo, o Senhor está exigindo algo de mim que o Senhor não deu condição para eu fazer. O Senhor está buscando colher aquilo que o Senhor não plantou. É isso que a negligência faz. Ele está dizendo que o patrão é um ladrão, um injusto, que o patrão pede aquilo que não deu. É exatamente o oposto através do Evangelho. É exatamente o oposto em relação à revelação que nós temos de Deus, revelada em Cristo Jesus. Meditamos na semana passada no texto de Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 1, no verso 3 e no verso 4, ele diz que Deus tem nos doado todas as coisas, para que possamos viver bem a vida nova em Cristo, né? A vida eterna e a piedade. Ele tem nos doado todas as coisas, tudo, para que a gente possa viver a vida eterna e a piedade. Ele fala mais à frente no verso 4, inclusive as suas muito preciosas promessas e grandes promessas de nos tornar co-participante da sua natureza. É graça sobre graça. Deus, Ele só pede aquilo que Ele nos dá. As obras que praticamos corresponde à graça que recebemos. Toda virtude que desenvolvemos é fruto do bem que recebemos em forma de semente. Ele só exige de nós algo que antes Ele nos deu condições para executarmos, frutificarmos e trabalharmos.
Fora isso, é negligência, é um espírito preguiçoso, blasfemo, ao ponto de dizer essas bobagens ao Senhor. E isso não está tão distante de nós, não, irmãos. De forma indireta. Muitos se justificam demais em relação aos seus deveres. Muitos se justificam demais, como se Deus não tivesse nos dado toda a condição para sermos fiéis a Ele. Portanto, toda virtude que desenvolvemos é fruto da graça, é fruto do bem que recebemos em forma de semente. O lucrar aqui da parábola é fazer nossas boas obras a partir dos talentos que Ele nos deu. É o que Mateus nos diz no Sermão do Monte, por exemplo, no capítulo 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilha a vossa luz. Vós sois luz no Senhor, assim como Ele é a luz que veio ao mundo, vós também sois. Se vocês estão nele, vocês receberam uma nova natureza, vocês são co-participante dessa luz divina. Assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nesse verso 25 aqui, onde ele diz: receoso, eu escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Aqui é um servo ingrato, medroso, desaforado, preguiçoso. Alguém que não aproveitou o que o Senhor lhe deu para agir bem. Alguém que não, como vimos na semana passada, não acrescentou à sua fé virtude. E virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. Piedade, fraternidade. Fraternidade, o amor, que é a plenitude de todas as coisas. Aqui é alguém mau. Alguém mau. Alguém que, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir lá do verso 10 e 11, alguém que não desenvolveu a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O Senhor respondeu para ele: tu é um servo mau, no verso 26, um servo mau e negligente, ou preguiçoso, ao contrário do que ele falou dos outros servos. Tu és servo mau e negligente. Essa palavra, ela é difícil de ser traduzida, a palavra no grego, okinere. Uma boa tradução seria preguiçoso, alguém que não arrisca, alguém desconfiado, alguém tímido, alguém que sempre se amedronta quando tem que se prontificar ao sacrifício. Alguém que preserva sempre, sempre retém o bem. Essa palavra tem todas essas nuances no Novo Testamento, que apenas aparece 3 vezes no Novo Testamento. A segunda vez que aparece, nós lemos esse texto hoje pela manhã, lá em Romanos 12, no versículo 11, onde Paulo diz: no zelo não sejais remissos, ou não sejais insolentes, lentos, preguiçosos. No zelo, no cuidado, na diligência, não sejais lentos. Depois aparece em Filipenses 3:1, onde Paulo escrevia, ele diz que escreveu aquela carta sem indolência, sem desgosto, mas de boa vontade, ou seja, sem preguiça, sem okinere, sem timidez, sem negligência. Portanto, esse servo ele é classificado como um servo mau,
Um servo preguiçoso, medroso, desconfiado, problemático. Os bons servos, ele chama de bom e fiel. E ao mau servo, ele chama de mau e preguiçoso. Portanto, o contrário da fidelidade e confiança é esse amedrontamento, essa atitude recuada, tímida e preguiçosa de quem não consegue se arriscar, de quem não aposta, de quem não investe, de quem não tem disposição para mudar, para ir além. Portanto, tem visão negativa da vida, visão negativa de Deus, visão essa que o cristão não pode ter se ele quiser viver a fé. Ele não pode viver isso. Isso é oposto à fé, oposto ao amor, que se baseia numa entrega, num sacrifício, num fruto que se dá. E nesse fruto há semente multiplicadora, que só é absorvida nesse fluxo de entrega, nessa disposição de dar e não preservar. Jesus deixou bem claro no chamado à cruz: aquele que quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por mim, achará. Porque a vida, a multiplicação dela, a plenitude dela, está na entrega, na oferta e no sacrifício. Mas esse indisposto, esse negligente, ele odeia esse caminho da vida eterna. Odeia. Portanto, o cristão não pode ter esta negligência, porque a gente viu que o fruto disso é algo terrível. Como não pode ter, como também não pode tolerar, como também, como vimos hoje pela manhã, tem que combater com diligência, com disciplina, com perseverança. Sabemos sim que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Deus está ao nosso lado, recebemos a promessa do Espírito Santo, a promessa de que o Senhor sempre estaria conosco. Então, por causa dessa palavra, dessa promessa e dessa presença, a gente responde isso com trabalho, com ânimo. Vamos adiante então, vamos para a seara, trabalhar no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Vamos discernir a vontade do Senhor, sim, mas mãos às obras. Como diz aquele cântico, resolutos, avançai, trabalhando por Jesus. Resoluto é aquele que enxerga, de fato, a vontade do Senhor, o sentido da sua vida, e se avança, e se entrega ao trabalho. Isso é diligência. Temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu para trabalhar para Ele. A gente não pode se esconder atrás da preguiça. O mundo quer nos conduzir à preguiça cada vez mais, a gula, a desejos desenfreados, que só nos desvia do trabalho árduo, da diligência que nós devemos a Deus, de multiplicar todas as graças que nós recebemos dEle. Não podemos nos esconder atrás da preguiça, da timidez. Primeira lista que aparece lá em Apocalipse, daqueles que herdarão o inferno e estarão no lago de fogo, os tímidos, os omissos, que não só vão gozar do inferno, mas por causa de sua omissão, privam outros de conhecer a graça de Deus, por meio do Evangelho de Cristo. Vivem travando com negligência o agir do Espírito Santo, que quer conduzi-lo sempre à oferta e à multiplicação. Não há nada mais contrário à graça de Deus do que a diligência e a preguiça. Devemos trabalhar, irmãos, em cima daquilo que Deus nos confiou. Essa é a vida de fé e amor, porque Ele nos cobrará disso, como diz a parábola. Ele virá a nós, sim, há um dia reservado para isso, mas pela sua misericórdia e graça, Ele vem a nós pela palavra, domingo a domingo, primeiro dia a primeiro dia, para nos renovar a fé, renovar a nossa confiança na palavra dEle. E em confiança, de sua confiança a nós, porque Ele também nos confia a sua palavra, o seu reino, os seus talentos.
Nós alcançamos, através dessa confiança, força para arriscar, força para agir, força para fazer aquilo que nós devemos fazer, força para cumprir aquela palavra de Pedro, acrescentar à nossa fé virtude, porque sem virtude não há obras, e sem obras jamais glorificaremos a Deus, jamais cumpriremos o nosso propósito, jamais, jamais. Verso 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeeis e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Nem isso ele fez, nem guardou uma poupança, né? Pelo menos para render. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Porque essa é a dinâmica da vida. Quanto mais se dá, se doa, mais as virtudes, as graças se multiplicam em nossas vidas. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao que não tem para oferecer, até o que tem será tirado. Essa é a lei da vida. Ou seja, não multiplicou, preservou, quis evitar a fadiga, até o pouco que preservou será tirado. Vai atrofiar, o tempo vai passar e vai se atrofiar na fé, na coragem, no amor. Até o pouco que tem será tirado, porque não trabalhou, não se esforçou, não foi diligente, não correspondeu de maneira digna à graça que recebeu. Mas o que multiplicou, o que partilhou com bondade, com generosidade, o que foi fiel, mais trabalho, mais graça, mais recompensa, mais alegria, mais filhos e filhas, mais virtude, mais amor, mais sabedoria, mais entrega, mais firmeza de caráter, mais semelhante a Cristo vai ficar. Mais perdão vai oferecer, mais firme, forte e disposto em cuidar de gente vai estar. Mais firme e forte vai estar para querer cuidar e amar de pessoas. Mais firme e forte vai estar para se alegrar em Deus e somente nele. Porque esse é o fruto. É gozar do gozo do Senhor. Do gozo que vem da sua graça. De quem experimenta. Por não ser negligente a ela, mas diligente e fiel a ela. Esse multiplicará amor, graça, glorificará a Deus verdadeiramente. Mas se diante do trabalho da fé, logo desistimos, somos omissos, a graça vai passando e a gente vai deixando passar. Parte sempre do princípio que vai dar errado. Parte sempre do princípio do caminho largo, daquilo que é mais fácil. Sempre se omite, sempre se coloca numa posição covarde, de justificativa, segura e cômoda. Que é tão ofensivo a Deus, como vimos na parábola. O fruto disso é, até o que se tem, ou acha que tem, porque o que tem é a graça de Deus, vai perder. É assim que funciona. Os 2 primeiros servos correram atrás, arriscaram, trabalharam, investiram, empreenderam, com coragem multiplicaram, porque não é fácil. A vida requer trabalho e no reino de Deus é a mesma coisa. E algo que nos torna semelhante a Deus é trabalhar. O próprio Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
A gente só foi salvo, de fato, porque houve um esforço, um empenho, um trabalho duro de Deus, em não se poupar, em não poupar o próprio filho, mas em se entregar em amor, em oferta. Deus não é esse Deus amedrontado, esse Deus que escolhe o caminho fácil em favor dos seus. Não, o caminho virtuoso é o caminho estreito, é o caminho da virtude, é o caminho do trabalho, é o caminho daqueles que com coragem multiplicam. O último teve medo, foi vencido pelo medo. Medo em si não é um problema, o problema é quando o medo trava a gente por dentro e nos impede de viver o que tem que ser vivido. E a pessoa fica com medo de errar e ela não tenta, ela fica com medo de amar e ela não ama, ela tem medo de perder o controle e não se entrega. Do que temos medo? Esse homem teve medo e cavou o maior tesouro que Deus deu a ele. Um buraco para esconder o talento. Deve ter montado uma tenda em cima desse buraco para ninguém achar. Ele pensava com certeza, eu não posso me arriscar a perder um pouco disso. É assim que o medroso pensa, eu tenho que segurar, eu tenho que preservar. Quis tanto segurar aquilo, aquele dinheiro se desvalorizou, porque se pelo menos ficasse no banco iria valorizar um pouquinho. Quando queremos segurar demais a vida da gente em nossos medos, ela perde o valor. O próprio testemunho do Evangelho é desvalorizado em nossas vidas. Não o Evangelho, mas o testemunho dele em nossas vidas. Quando a gente quer controlar tudo e por medo, a gente não se entrega verdadeiramente. E as pessoas vão ver que isso não tem tanto valor assim. Porque isso não foi capaz de tirar você de uma vida negligente, preguiçosa e amedrontada. O Senhor conclui no verso 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito sério, o inferno é real, o julgamento do lago de fogo é real. Aquilo que nós plantamos será aquilo que nós iremos colher. Uma pessoa entregue aos seus medos, amedrontada, ela colherá medo e amedrontamento. Por mais que seja chocante, essa cena se parece muito com quem está com alguma crise, choro e ranger de dente. Só que o inferno é um momento onde isso não terá fim. Não haverá mais igreja, não haverá mais palavra, não haverá mais oportunidade para oração, para tomar um remédio, para ir para um parque respirar um ar puro, não. Haverá um tormento eterno daquilo que foi plantado. Choro e ranger de dente. Como nós temos vivido. Note que ele foi jogado na condenação, não porque ele fez algo escandalosamente pecaminosa, ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou, embora sim ele caluniou contra Deus, mas ele não chegou a amaldiçoar Deus, ele simplesmente não fez o que deveria fazer. O que fazer para ir para o inferno, então? Não faça nada. Não faça nada, se entregue à preguiça, se entregue à omissão, não creia verdadeiramente, não se una a Cristo verdadeiramente, não desenvolva virtude, não desenvolva piedade, oração, fica de boa. É assim que será o seu fim, o inferno, o lago de fogo.
Quando nós omitimos o bem e ficamos aquém do que Deus espera de nós, devemos nos questionar: que tipo de salvação eu creio? Eu fui salvo do quê? Ele me salvou do pecado. De qual pecado? Ele me salvou da negligência, ele me salvou da preguiça, ele me salvou da omissão, da ansiedade, do medo. Eu sou uma nova criatura em Cristo, eu creio nele, eu trabalho agora para a glória dele. Ele me salvou do quê? O que as minhas obras testificam da minha salvação? Não podemos ser servos inúteis, não podemos. Que Deus nos livre disso. E essa palavra não é para condenar, pelo contrário, ainda é tempo de redenção, de renovo e de restauração. É tempo de alerta ainda, de pessoas que estão desperdiçando a sua vida, desperdiçando a comunhão íntima com o Senhor, desperdiçando a fé, as graças que Deus outorgou. Pessoas que estão vivendo uma vida mundana, uma vida cheia de consumismo e não de multiplicação. São consumistas religiosos, consumistas de cultos, de pregadores prediletos, mas não multiplicadores de mesa, de virtude, de oferta, de entrega, de sacrifício, de hospitalidade. Mas são consumidores. Não podemos ser esse tipo de gente, sempre buscando o caminho mais fácil, cômodo. Não devemos tolerar isso. Não devemos ser esse tipo de gente, não devemos tolerar sermos esse tipo de gente que não quer sujar as mãos com trabalho árduo. Como quem não quer sujar as mãos lavando os pés uns dos outros, que não querem suar, sangrar, como Paulo diz aos Gálatas: eu sofro dores de parto para que Cristo nasça em vocês. A gente não pode ser esse tipo de gente que não tem prazer na cruz, que não tem prazer no sacrifício, na oferta, mas que só se alegram quando estão consumindo ou quando estão se poupando da fadiga. Não, essa é uma vida preguiçosa e negligente e fadada ao inferno. Nenhuma inspiração se realiza sem muita transpiração. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É diligência, é esforço. Isso é fé viva, fé operosa. Amém? A palavra de hoje é um chamado para olharmos para nossas vidas e percebermos se nós temos utilizado a graça, os talentos que Ele nos deu para Ele, para a glória dEle, para o bem de outros, ou se estamos enterrando isso por medo, por negligência. Graças a Deus ainda é tempo de graça, é tempo de renovo, ainda é tempo de conversão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É tempo ainda de se converter, de se renovar no Senhor. Mas o texto diz que a humanidade caminha para o juízo, aonde será uma vinda definitiva, onde o Senhor irá prestar conta diante de toda a graça recebida. Ele não prestará conta diante de uma lei, o que você fez para obedecer uma lei, não. Mas o que você fez diante da graça, o que você fez diante do amor e da misericórdia. Talvez nós gastemos muito tempo reclamando, lamentando da vida, perdendo a chance que a providência nos dá. Talvez nós
tenhamos uma avenida de ocasiões perdidas, aonde a gente não soube discernir corretamente a vontade de Deus, só ficamos olhando para o lado ruim da coisa, não descansamos no Deus da providência, que faz com que todas as coisas contribuem para o nosso bem, e o bem é a diligência na fé, na fidelidade, no amor. E por conta de faltar essa virtude, a gente deixou a graça passar. A gente, claro, tem o exemplo de Cristo, que não deixou a virtude passar nem quando ele estava pendurado na cruz. Mas a gente tem Paulo, que mesmo diante da prisão, ele confiava na providência, ele não deixou a graça passar, ele não reclamou, ele confiou: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. E por que ele goza do gozo do seu Senhor? Porque ele estava sendo fiel até a morte, porque ele estava sendo diligente em toda e qualquer circunstância, porque a circunstância é para que a gente seja cada vez mais atento e firme no trabalho do Senhor. Esse é o chamado do Evangelho de hoje. É um chamado à diligência e ao trabalho, como quem responde bem à salvação. Trabalhemos, irmãos, e lutemos com diligência, para que não sejamos engolidos pelo pecado da preguiça e da covardia. Que Deus nos ajude a trilharmos esse caminho de bondade e fidelidade, porque assim não estaremos entre aqueles condenados que estarão eternamente na escuridão. Queridos, Deus tem nos chamado para a conversão, não para o juízo. Mas saiba que haverá um juízo, um fogo tenebroso, onde haverá choro e ranger de dente, para quem poupou a sua própria vida, para quem viveu baseado no medo e na preguiça. Esse é o fim dos covardes e dos preguiçosos. Ao contrário, que sejamos aqueles que desfrutam verdadeiramente do gozo, da alegria do Senhor, que é destinado aos servos bons e fiéis, aos diligentes. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que vem a nós mais uma vez, e nós cremos que o Senhor se faz presente em nossas vidas, porque essa é a promessa do Senhor, está conosco todos os dias. Cremos que o Teu Espírito Santo está ministrando Cristo em nossos corações, ou seja, com graça e misericórdia, ainda estamos recebendo o apelo do Senhor, a conversão, a diligência, a fé e a entrega de vida. Obrigado, Pai, porque ainda não é tempo da ira e de julgamento. Ainda há tempo, e esse tempo ainda é destinado aos seus eleitos, aqueles que o Senhor chamou, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que eles se entreguem completamente ao Senhor. Ó Pai, converta os nossos corações, nós como igreja, que sejamos diligentes, que sejamos uma igreja piedosa, uma igreja virtuosa, trabalhadora, que recebeu bem o seu chamado, que nos chama a esse trabalho de salvação, de proclamar as virtudes do Teu reino, de proclamar a gloriosa graça no Evangelho de Cristo. Ó Senhor, perdoe muitas de nossas diligências, mas nos renove na fé. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor é capaz de nos transformar, porque sim, muitas vezes somos negligentes, Pai, naquilo que nós devemos ser diligentes e esforçados. Com poder e graça, transforma as nossas vidas, transforma a nossa igreja, transforma as nossas famílias e nos converta cada vez mais ao Senhor, para que possamos glorificar ao Senhor, magnificar o Teu nome, com a glória que lhe é devida, em Cristo Jesus, com toda diligência. Amém. Amém, queridos irmãos.